Olá pessoal, tudo bem? No nosso último contato, eu solicitei que vocês respondessem uma pesquisa para entender melhor quais eram as dificuldades. E nós acabamos recebendo já esses resultados e percebemos que a grande dificuldade científica é uma que é encontrada até mesmo entre pós-graduandos, pós-graduados, né? Doutores ainda persistem com essa dificuldade, que é redigir a parte, né, a subestrutura, a seção dos resultados. É uma seção realmente que ainda causa muitas confusões quando a gente fala do método IMRD. Hoje eu estou gravando aqui para vocês exclusivamente para falar sobre a redação dos resultados dentro do resumo de revisão. Veja bem, eu só vou falar dos resultados dentro do resumo de revisão, dar algumas dicas, discutir alguns pontos. Primeiramente, o que a gente não pode esquecer? Para que serve essa tal seção de resultados? Por que ela é tão importante? Se desse para cortar o trabalho todo e deixasse ali uma única parte pequena e que fosse considerada a mais importante, seriam os resultados. Dá para esquecer todo o trabalho, dá para ignorar todo o resto, mas a gente vai definir de fato o trabalho do autor pelos resultados da pesquisa dele. Os resultados é onde está tudo aquilo que o autor achou tudo aquilo que foi resultado da sua pesquisa, o que é de mais importante, tá? É isso que vai definir o seu resumo. É ele que vai trazer as informações novas, que vai trazer as informações precisas, que vão ancorar as conclusões. É muito importante que os resultados ele responda aos objetivos. Por isso ele deve ser o mais possível claro e direto. Os resultados, pessoal, eles devem apresentar, quando a gente fala de revisão, quantidade de artigos encontrados. Isso principalmente quando eu estou falando de uma revisão metodológica, né? A revisão integrativa, a revisão sistemática, que são revisões que respondem a perguntas restritas, que tem todo o protocolo de busca. Quando não há esse protocolo de busca, né, a revisão narrativa, nossos resultados eles podem ser mais livres. Mas no geral é interessante colocar número de artigos encontrados na pesquisa e número de artigos selecionados e por que eles foram selecionados. Também é interessante dizer sobre a qualidade dos artigos. Olha, eu encontrei X artigos, desses X, Y eram relatos de caso, Z eram estudos prospectivos, J eram estudos retrospectivos. Tudo isso é importante. Também é importante dizer a característica geral dos participantes desses estudos. Os estudos no geral traziam, né, pacientes com idade por volta de 60 anos. A maior parte desses pacientes era do sexo masculino. Esses pacientes no geral eram de baixa renda, moradores do país tal. Nanana. Tudo isso é importante apresentar dentro dos resultados. Alguns dados adicionais que ainda podem ser colocados são origem do estudo, né, onde o estudo foi feito, se foi um estudo multicêntrico que reuniu vários países, ou se foi um estudo restrito a um único país, a um único centro, visto que as diferentes raças e etnias podem influenciar nesse estudo, né, na forma como a gente vai extrapolá-los, e tem que ter claro os achados mais importantes. O que os estudos no geral encontraram? Reduziu a incidência de tal doença. Devo dizer. Reduziu a incidência de tal doença por isso. Devo colocar. Devo colocar aí fatores de risco, né? Dependendo, claro, do meu objetivo, fatores de risco. Devo colocar aí as medidas de associações, as explicações para o resultado desses outros autores, claro, que eles trouxeram, tá? Resultado é na hora que eu trago
o que eu encontrei na literatura, dentro da revisão. Eu não faço aqui tanto juízo de valor. Juízo de valor, apontar limitações, tudo isso eu deixo para fazer nas discussões, caso exista, né? Que tem trabalho aí, tem modelos que não tem, ou então nas conclusões. O resultado não. O resultado vai ser só aquilo que você achou nos artigos que você leu. Não é aberto para extrapolações. Então vamos aqui falar do que dificulta a redação desses resultados. Quais são os empecilhos? O maior empecilho e é o elemento que onde quase todo mundo falha, que é nos objetivos. O maior elemento restritivo para se redigir resultados são objetivos mal delimitados. Se você não sabe o que colocar nos resultados, você com certeza tem um objetivo ruim, tem um objetivo inadequado. O objetivo, ele que vai orientar o que são seus resultados, ele precisa ser totalmente atingido dentro desses resultados. Outro elemento que vai dificultar, né, e que costuma se somar. Normalmente, quando você tem objetivos mal delimitados ou redigidos, a gente tem também fontes inadequadas. Fontes inadequadas em pequeno número vão limitar demais aquilo que você pode expressar nos resultados. Se o resultado é a parte mais importante, é a parte onde eu vou dedicar 600 e 700 ou 700 caracteres, então, portanto, eu tenho que ter uma quantidade vasta de literatura para apontar dentro desses meus resultados. Quais são os elementos aí ruins que vão dificultar dentro dessa questão de fonte inadequada? Primeiro, revisão narrativa como fonte de revisão narrativa. Não, isso é ruim. Se já existe uma revisão narrativa que faz exatamente o que você está fazendo e você está citando ela, qual a razão de você estar fazendo a sua? A gente pode até citar revisões sistemáticas, meta-análises, mas revisão narrativa citando revisão narrativa não é bom. E isso vale não só para a comunicação, para o resumo, vale também para o trabalho, né? Para o artigo de revisão. Outra coisa, relato de casos como fonte. Todos esses estudos são estudos que não trazem aí medidas de associação, que não avaliam vieses, portanto, aí são estudos ruins para serem citados. É ideal que se tenha por volta de 10, 15 trabalhos, no mínimo, para se ter aí um resumo adequado de revisão. Idealmente, você tem que ter a mesma quantidade do artigo, já que você teria, né, o artigo redigido. Então, por volta de 25, 35, 40 referências. Um outro elemento que vai trazer dificuldade do resumo, na redação do resumo, que é algo que muita gente faz, é a leitura superficial das fontes citadas. Leem mal e leem pouco os artigos que estão citados dentro do resumo. E acabam trazendo informações superficiais que não atendem os objetivos. Portanto, é necessário a leitura completa. No próximo tópico eu vou falar como melhorar isso, como extrair melhor as informações dos artigos que você lerá para tê-los como fonte. Outro elemento que vai trazer aí erros é abordar excessivamente elementos introdutórios. O artigo é um funil. A introdução ela deve apresentar o tema geral, deve inserir a pessoa, né, deve inserir o leitor dentro do seu assunto, vai prepará-lo para que ele possa compreender o método e para que ele possa, a partir disso, entender os resultados. Portanto, resultados não devem trazer elementos introdutórios excessivos. Deve trazer unicamente aquilo que responde, aquilo que corresponde, aquilo que é delimitado pelo objetivo do trabalho. Isso é essencial, é essencial se revisar quanto a isso. É um dos pontos onde as pessoas mais erram e mais perdem caracteres.
Principalmente quando se trata de congresso e especialidade, a gente não deve explicar demais. Não se deve subestimar o leitor. Você deve imaginar que o seu leitor tem uma certa especialização, que ele entenda ao menos um pouco do assunto, portanto, você não deve perder tempo introduzindo demais, explicando elementos demais. Tudo isso enfraquece os seus resultados e torna todo o seu trabalho uma grande introdução. Então, aqui, dicas para escrever resultados mais facilmente. Primeiramente, saibam extrair os resultados dos seus trabalhos. Leiam os trabalhos com cuidado. Como que é uma leitura cuidadosa? Uma leitura cuidadosa, uma leitura científica de fato, ela não é feita na primeira vez. Nunca ela é feita na primeira vez. Você precisa ler um artigo 2, 3 vezes. Na primeira, se faz uma leitura superficial. Se lê o título do trabalho, se lê o resumo, se lê os objetivos. Através dessa leitura, e conclusão também, através dessa leitura, você vai saber de fato se aquele artigo ele vai ser útil para você, se ele vai trazer algum resultado relevante para sua pesquisa. Se você fez isso, não viu, já corta esse artigo. Provavelmente não vale a pena a leitura. Você viu esses elementos, estão compatíveis com o que você procura? Vamos agora ler resultados, segunda leitura. Lê os resultados, lê o resultado tranquilamente, analise bem os resultados do artigo. A partir disso, então, você vai começar a ter uma base, né, para ler o restante do artigo. Leia agora todo o artigo. Foque na discussão, onde o autor vai apontar limitações, onde o autor vai comparar o estudo deles com outros. Pronto, fiz essa terceira leitura do artigo completo. Agora eu vou fazer o fichamento. No fichamento é fácil. Pega uma folha de papel A4, escreva nome de pelo menos do primeiro autor, revista onde foi publicado, ano em que foi publicado, país onde foi realizado o estudo. Anote quais foram, qual foi o objetivo do estudo, qual foi o método. Só uma coisa que você tem que ter o título no cabeçalho, né, até para a gente não confundir. Então, voltando aqui, qual foi o método, qual foi o objetivo, traga um pequeno resumo do método, escreva qual foram os participantes do estudo, né, qual a população estudada, elementos básicos, que provavelmente o estudo já vai trazer isso até no próprio resumo, e traga os principais achados e as principais conclusões. Pronto, você tem um fichamento. Se você fichar um artigo, se você tiver feito uma leitura adequada do artigo, você vai ter base para construir seu resultado sem dificuldade. Uma outra dica: transforme o seu objetivo em pergunta. Por isso que eu desaconselho fortemente, tá, pessoal, artigos que resumos e artigos também que tratem de temas muito amplos, de temas muito gerais. Trate de uma coisa em que você pode fazer uma pergunta. O fármaco X reduz Y? Pronto. Tem uma pergunta aqui, tem algo aí bem delimitado. E na hora que eu for redigir esse resultado, tendo a pergunta é mais fácil. Porque eu vou redigir esse resultado para ele responder essa pergunta, como se eu tivesse uma avaliação. O fármaco X ele tem propriedade tal, tal, tal. No estudo nananã, ele reduziu isso. Ponto. É mais fácil. Outra dica que vai facilitar aí, vai ajudar a ligar as ideias. Faça mapas mentais com os principais achados. Coloque no centro do mapa mental qual que é a pergunta, qual que é o objetivo. E vai, então, colocando quais foram os principais achados. O fármaco reduziu mortalidade em tantos por cento. Aí coloca o título, né? O título não, o nome do autor, só para você lembrar de onde veio. Reduziu mortalidade, reduziu o tempo de internação, reduziu transfusão sanguínea, reduziu sangramentos intraoperatórios e por aí vai. Aumentou
traga os pontos negativos também. Aumentou os eventos isquêmicos. A partir disso, a partir dessa organização, vai ficar muito mais fácil, vai fazer muito mais sentido os resultados. Os resultados eles precisam fazer sentido para você que está escrevendo. Porque se faz sentido para você que está escrevendo, fará também sentido para o seu leitor. Então, pessoal, essa é a dica de hoje. Concentre-se e dediquem mais nos resultados. Evitem esses elementos introdutórios. Uma outra dica que lembrei agora. Evitem também ficar enumerando autor. Tem resumos que é simplesmente X et al disse isso, Y et al disse isso, H et al disse isso. Ninguém está interessado nisso. Traga as suas visões sobre esse resultado. Né? O que você tente você mesmo formular. Você não... Porque se for para ler resumo de outro trabalho, a gente vai no outro trabalho, a gente não vai ler o seu resumo. Tá? Lembrem-se disso. Posso trazer uma hora ou outra citando o autor? Pode. É até interessante. Quando é um trabalho muito interessante, quando é um trabalho muito diferente dos outros, quando é um trabalho muito importante em nível de qualidade, em nível de especialidade. Então é isso, pessoal, e até as próximas dicas, onde a gente vai discutir aí mais elementos para facilitar na redação do resumo.